Bonjour, aujourd'hui on va exercer la grammaire française. Complete ces phrases avec un des verbos proposés. Complete as frases quando os verbos propostos são verbos já vistos aqui no canal. Letra A, tu manges ta tartine de beurre. Tu manges ta tartine de beurre. Le verbe manger está no infinitivo em vermelho. Donc, on va conjuguer à la deuxième personne au singulier. Tu manges ta tartine de beurre. Então, você come tua fatia de pão com manteiga. Tartine aqui é pão, fatias de pão, ok? Tartine de beurre, fatia de pão com manteiga. Letra B, la grande foire commence début juin. La grande foire commence début juin. Então, o verbo está no infinito, commencer, e a gente vai conjugar ele na terceira pessoa do singulier. La grande foire commence début juin. Foire quer dizer feira ou feirão ou exposições, como tem na Grande São Paulo, exposições, feirões, onde tem parques de atração, então é une foire, ok? Une grande foire, um grande feirão, exposições. La grande foire commence début juin. Como eu expliquei, foire, feirão, c'est un nom féminin, nome feminino. Grande marché public é um grande supermercado público. Une foire commerciale é um mercado comercial ou uma feira comercial. Début, eu já expliquei que début quer dizer início. Donc, foire, début, são novos vocabulários para vocês. O próximo, quel âge avez-vous? Verbo avoir, que a gente já viu aqui no canal, conjugado na segunda pessoa do plural. Quel âge avez-vous? Verbe avoir à la deuxième personne do pluriel. Quel âge avez-vous? Qual idade tem, diz a senhora? Ou o senhor? Eu já expliquei que o vous, em francês, a gente nunca vai dirigir você, que é o nosso você é o tu. A gente nunca se tutoie, a gente se vouvoie. São verbos. Então, vous em francês pode se referir para um homem, no senhor, no singular ou no plural, senhores. Ou para uma senhora, no singular ou no plural, senhoras. Ou para se referir a várias pessoas, vocês. Um grupo de pessoas que a gente tem intimidade, quer falar com aquele grupo, então a gente vai usar vous. Vous êtes prêts? Vocês estão prontos? E pourquoi se vouvoie? É um verbo que não existe na tradução portuguesa. On se vouvoie, un signe de respect envers les personnes dont nous n'avons pas d'intimité, ok? A gente se vouvoie, um sinal de respeito às pessoas das quais nós não temos intimidades. On se vouvoie, un signe de respect envers les personnes dont nous n'avons pas d'intimité. Nós não temos intimidade até com um adolescente ou uma criança, os professores dizem vous, ok? Pourquoi se vouvoyer? Por que tratar cordialmente? Par politesse, envers une personne plus âgée. Por educação, referente a uma pessoa mais idosa. Par respect, por la hiérarchie au travail. Por respeito à hierarquia do trabalho. Então, a gente se vouvoie, ok? Par politesse envers une personne plus âgée. Par respect pour la hiérarchie au travail. Então, a gente sabe que é uma questão de respeito mútuo. Vous avez des erreurs sur votre fiche. Vous avez des erreurs sur votre fiche. Então, a senhorita tem erros na vossa ficha, ok? Então, a gente aprendeu que o vous é em relação à hierarquia do trabalho, em relação a respeito mútuo por uma pessoa que a gente não tem intimidade. Aqui eles acham muito agressivo se a gente já trata a pessoa por tu, ok? Por você diretamente eles não gostam. Então é vous. Chaque matin, ce petit garçon donne à manger à ses poissons. Então aqui o verbo tá donner. Ele está conjugado na terceira pessoa do singulier. Chaque matin,
ce petit garçon donne à manger a ses poissons. Então, cada manhã esse garotinho dá comida aos seus peixes. Então, o nosso verbo donner em francês é dar em português, ok? Chaque matin, ce petit garçon donne à manger à ses poissons. Chaque quer dizer cada. Matin, manhã. Ce é o nosso pronome demonstrativo, esta. C'est, né? Que é a fonética é ser, mas é o seus, que é um pronome de possessão. Petit, que é pequeno. Garçon é garoto. Então, não tem diminutivo inhão. Aqui é petit garçon, grand garçon. Petit garçon, garotinho. Grand garçon, um garotão. Ok? Então, aqui tá petit, pequeno. Garçon, não é garçom de restaurante, é garoto. Para falar garçom de restaurante, a gente fala serveur para um homem e serveuse para uma filha. Para falar garçonete é serveuse. Vraiment, vous avez de la chance, Clara. Vraiment, vous avez de la chance, Clara. Então, aqui é o verbo avoir, que é o nosso verbo ter, à la deuxième personne do singulier. Então, vraiment quer dizer verdadeiramente, a senhora tem de sorte, Clara. Vraiment, vous avez de la chance, Clara. Aqui tá falando que ela teve sorte, né? De la chance é sorte, chance é sorte. Avoir é de la chance é ter sorte. Vai ficar o verbo avoir, la deuxième personne. Depuis hier, les trains sont en grève. Depuis hier, les trains sont en grève. Aqui é o verbo être, à la troisième personne au pluriel, ok? Depuis hier, les trains sont en grève. Já aprendemos o verbo être, está lá no playlist dos verbos, o présent de l'indicatif. Depuis hier, les trains sont en grève. Desde ontem, os trens estão em greve. Depuis hier, les trains sont en grève. Depuis é desde, c'est des pronoms adverbes de temps à partir de un moment. Hier é ontem, le jour que précède imediatamente celui où on est, o dia que precede imediatamente é aquele onde estamos. E les é o nosso artigo definido no plural, ok? Os são artigos definidos. Les, lá, les. Então, lá, les é o singulier e les o pluriel. São nossos artigos definidos. Depuis é desde. Pourquoi continuons-nous à nous blesser? Pourquoi continuons-nous à nous blesser? Então, aqui são dois verbos, né? O continuer, que é o continuar, e se blesser, que é um verbo reflexivo, que é o verbo se ferir, se machucar, que já foi dado aqui no canal. É só olhar no playlist dos verbos. Pourquoi continuons-nous à nous blesser? Continuer à la première personne do pluriel, nous, e se blesser à l'infinitif, à nous blesser, porque é um verbo conjugado e um verbo em seguida à l'infinitif. Não pode ser dois verbos conjugados que está errado. Pourquoi? As-tu tes billets d'entrée pour le cirque? As-tu tes billets d'entrée pour le cirque? Aqui estamos vendo o verbo avoir, que é o nosso verbo ter. À la deuxième personne do singulier. As-tu tes billets d'entrée pour le cirque? Tens tu teus bilhetes da entrada para o circo? As-tu tes billets d'entrée pour le cirque? Donc, verbe avoir à la deuxième personne du singulier. As-tu tes billets d'entrée pour le cirque? Papa et moi, nous faisons un puzzle maintenant. Em francês a gente fala fazemos um quebra-cabeça. Em português a gente pode dizer montamos um quebra-cabeça. Então, papai e eu montamos um quebra-cabeça, mas se colocar na tradução, fazemos um quebra-cabeça agora. Papai et moi faisons un puzzle maintenant. Papai et moi faisons un puzzle maintenant. Papa et moi faisons un puzzle maintenant. O verbo faire. Nous commençons notre devoir après l'école. Nous commençons notre devoir après l'école. Então, é commencer,
conjugué à la première personne du pluriel, nous commençons notre devoir après l'école. Nós continuamos nossos deveres depois da escola. Nous commençons notre devoir après l'école. Então, é o verbo commencer à la première personne do pluriel. Notre é nosso, ok? Adjetivo de possession. Adjetivo possessivo, c'est déterminant possessif de la première personne du pluriel de deux genres, ok? Que est à nous, qui nous appartient e que é relative a nous. Que é nosso, que nos pertence, que é relative a nós, ok? Então, são verbos ou adjetivos de possession. Notre, votre, le mien e le tien. Après quer dizer depois. C'est un adverbe ensuite. Et puis, après, elle est venue que longtemps après. E depois? Ela veio apenas muito tempo depois, ok? E puis, après, elle est venue que longtemps après. Então, preposition ensuite, ok? Em seguida. Preposition ensuite. Après la pluie, le beau temps. Depois da chuva, o bom tempo. Après la pluie, le beau temps. A gente já aprendeu que beau são adjetivos, né? Beau, belle. Então, tá lá no playlist dos adjetivos. Après la pluie, le beau temps. E por hoje é só. Eu agradeço pela presença de vocês. Merci, une bonne semaine à vous. Et on se dit à tout bientôt.